Oi, pessoinha. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante. Eu diria que é o mais importante de todos, que é a expiação. A expiação é o retorno da sanidade mental. O alfa é o estado real da mente. É a mente sem nenhum tipo de corrupção. Só que quando ela caiu no tempo, ela caiu na crença do mundo, do espaço e do tempo, ela tem que fazer um caminho de retorno e esse caminho a gente chama de expiação. Nós vamos expiar os pecados, nós vamos retirar esses pecados da mente. E eu venho explicando isso e venho explicando outras coisas, mas nós vamos tentar compreender isso aqui de uma forma mais leve. Então, você acompanha as minhas palavras e esquece das outras coisas que você aprendeu. Esquece de você raciocinar de acordo com a razão, de acordo com a compreensão do que você já aprendeu até hoje. E eu vou tentar passar de uma maneira bem fácil e bem leve. Como é um assunto bem profundo, é um assunto simples, mas a mente ela vai interpretar como se fosse um assunto difícil, porque ela se colocou, a mente se colocou em uma situação impossível. E a partir dessa situação que ela se colocou, todas as coisas que ela vai viver aqui no espaço e o tempo, aqui nesse mundo de espaço e tempo, ela vai interpretar como sendo um fardo, como sendo difíceis. Porque a partir do momento em que ela entrou aqui, que ela caiu no erro, ela começou a dificultar todas as coisas, porque a crença em si é muito difícil, mas a falta dessa crença, a ausência dessa crença, que nós chamamos de céu, reino dos céus, é o que tem de mais fácil, de mais simples. Só que a mente, ela se rejeita a aceitar essa ideia simples, porque ela caiu na ideia de complexidade. Como as coisas estão, a informação está condensada na minha mente, eu vou tentar falar isso, vou tentar desmembrar essa informação de uma maneira rápida e fácil, tá? Mas como a sua mente bem provavelmente esteja acostumada com o fardo, com o que é difícil, se ela parar para interpretar o que eu tô falando, ela vai interpretar com dificuldade. Então, deixa a mente fluir, tá? A primeira coisa que eu queria falar é que quando Deus proíbe uma coisa, aqui na Terra a gente entende alguma coisa por proibido, se for da parte de Deus, essa proibição é um estado de impossibilidade. Quando a pessoa, essa personalidade, essa parte da mente que acredita estar a parte dela mesma, quando ela acredita que ela é capaz de usurpar, quando ela acredita que é capaz de usurpar a capacidade de criação de Deus, e já que isso é proibido na concepção do mundo, ela cai automaticamente no engano. Ela começa a acreditar que o impossível é possível. E quando a mente ela acredita que o impossível é possível, ela começa a projetar o que ela acredita. E aí ela vê as imagens do que ela está acreditando, e aí é que ela se prende mais ainda na impossibilidade, porque ela se esqueceu de quem ela se esqueceu do primeiro amor, e disso que o Apocalipse está dizendo, ela se esqueceu do primeiro estado dela, tá? Que não é separado. E quando ela se vê separada,
ela vai se colocar em uma situação em que a impossibilidade é possível. No Kabbalah, ou no Kabbalah, como você prefere. Isso que acontece com a mente, esse estado, eles chamam de salto e queda. Seria uma forma de projeção. A mente, ela se vê atuando, ela se vê em um mundo físico, e a partir do momento em que ela acredita nessa situação impossível que ela se colocou, ela se prende. E aí que significa a queda. Ela cai no esquecimento e ela se prende mais na matéria. E essa capacidade de se autocriar, que seria se projetar, né? Porque a criação, quem criou a nossa mente foi Deus. Só que a mente que caiu no espaço-tempo, ela se esquece disso. E como ela vê as imagens, ela acredita nessas imagens, e essa casca que tem nas imagens, essa matéria das imagens é muito atraente. Isso causa um desejo. Então a mente, se ela se vê aqui no mundo, ela sente desejo, ela começa a cobiçar as imagens e as coisas que tem aqui no mundo. E é essa a queda dela, porque a vibração da mente cai, e aí é que entra a expiação. Porque como a mente, ela comeu do fruto proibido, né? Se fosse proibido mesmo, seria impossível, porque uma ordem que Deus dá, assim é. Não é como Deus deu a ordem e ok, nós vamos fazer do nosso jeito. Se a mente, ela se decide a fazer uma coisa que Deus não deu ordem, ela vai cair em uma situação que no Kabbalah se chama de vazio, tá? Isso é muito difícil de compreender, mas eu vou te explicar de uma forma mais fácil. Esse vazio é quando a mente, ela se põe em um estado de impossibilidade, que é a proibição. Se Deus proibiu, não pode. Mas se ela acredita que pode, então existe, mas uma existência irreal. E o Kabbalah chama isso de vazio. E o que que acontece? Vazio, o mesmo significado de vazio é escuridão. A mente, que é luz, ela começa a se perceber nas trevas. Ela percebe as trevas. Ela não consegue perceber a luz porque a luz é imperceptível. A luz, ela só pode ser sentida. Porque a verdade, para ser real, ela não pode ser significativa. Ela tem que ser um fato. E a nossa mente é um fato. Só que quando ela cai no engano de pensar usurpar o poder de se autocriar em uma forma de imagem, ela acaba acreditando no irreal. E nós que estamos aqui vivendo nesse espaço e tempo, em um mundo, tudo isso é irreal. Tudo isso é a mente que acredita que usurpou o poder de Deus. E esse sentimento de usurpação, de se autocriar, causa o medo. E do medo surge todos os sentimentos negativos. Então, quando a mente, ela cai no esquecimento, ela não consegue mais se lembrar o que ela é, quem ela é, como ela é, a qualidade dela. E só existe uma maneira dela retornar à sanidade, que é através da expiação, a expiação dos pecados. Na verdade, a mente, ela não pode pecar. O que Deus proíbe é impossível. Só que ela acredita que pode. Então a questão é uma questão de crença. E como a única coisa que é real é a verdade, porque é verdadeira e é imutável, essa verdade vai ter que ser a base
dessa volta para casa, que é a expiação, a volta da mente à sanidade. E aí nós vamos ter que tomar isso como base para poder estabilizar as imagens e a mente voltar para o seu estado de sanidade. Mas por que isso é inacreditável? É justamente por isso que estamos no mundo, no espaço e tempo. E porque a mente nesse vazio, né, engendrado por essa energia negativa de baixa vibração, nesse vazio dela mesma, ela criou um espaço ilusório onde ela começa a ver o que ela acredita. E aí a mente se vê em um corpo físico e ela sofre, e o corpo sofre, né? A mente sofre através do corpo. E o corpo tem as sensações que a mente envia para ele. E aí o corpo vira o bode expiatório dessa história. E aí, para isso que existe o plano da expiação. A expiação vai desmanchar toda essa crença na mente. E aí que existe o plano de expiação, né? Que o Espírito Santo criou. O Espírito Santo é essa parte que conhece a verdade e que está ciente da nossa ilusão. E o Espírito Santo vai fazer com que a mente retorne para sua sabedoria, né? Para o seu estado real. O Espírito Santo sabe que a mente se projetou em todas as partes do espaço-tempo e sabe que a mente se afastou dela mesma e sabe que o espaço e tempo não é real. Ele vai pegar todas essas criações equivocadas e vai espiar. Ele vai tirar, ele vai fazer uma limpeza através do perdão e da misericórdia e a mente vai voltar. Como a mente esqueceu de tudo que ela vai ter que usar um poder que ela tem. E esse poder, ele pode ser usado tanto para o mal como para o bem dela mesma, que é o poder de negação. A partir do momento que você nega uma ilusão, essa ilusão desaparece. Só que se você nega a verdade, uma imagem equivocada vai aparecer na sua frente. Aí o que acontece? A mente, ela acreditou que ela era culpada. Ela acreditou usurpar o poder de Deus e ela automaticamente se sentiu culpada, porque caiu no esquecimento de quem ela é e do que ela nunca poderia fazer, que seria desobedecer uma lei de Deus. As leis de Deus, elas não podem nunca ser violadas, somente através da crença. E a partir do momento que ela acredita em uma coisa que não é possível, ela vai acreditar na impossibilidade. O poder da negação é um poder violento e muito forte. Só que para a pessoa, a mente, a personalidade que está perdida aqui no mundo, ela vai ter que acreditar na verdade através da fé, não através da vista. É isso que Paulo estava falando. Que nós andamos pela fé, não por vista. A partir da fé e da aceitação do que é a verdade, ela vai negar todas as ilusões dela mesma. E aí, com essa negação, em todas as situações, ela vai ter mais força para espiar toda a loucura dela. E o que vai acontecer? Como os dias, o tempo em que ela está vivendo, que ela acredita que está vivendo aqui no mundo, não são, esse tempo não é real, ela vai ter que negar todas as situações que não condiz com a personalidade de Deus. Tudo que não faria parte da personalidade divina,
ela vai ter que desacreditar. Só que a base dela vai ter que ser a verdade dela mesma e a verdade de Deus Criador. Como as imagens que nós vemos, elas são muito tentadoras, elas são cobertas de matéria. A matéria é uma ilusão e ela é muito atraente. Ela toma formas muito aparentes. A mente ela vai ter que ter a força para poder negar o que não é real, para ela poder espiar essa situação que está dentro dela mesma. Quando a mente esqueceu de quem ela se afastou dela mesma, e cada afastamento dela mesma, ela cria ilusoriamente, ela faz uma sensação, ela acredita de que ela está em outro corpo, ela acredita em um corpo físico, que ela está em um corpo físico, né? Essa parte da mente que ficou louca, que é o ego, ela acredita que está em um corpo físico, e a outra pessoa é a parte dela, que ela acredita estar separada. Ela acredita que não é ela, entende? Então, a negação, ela vai ter que... Esse poder da negação, que é um poder muito forte, ele vai ter que negar essa ilusão dela mesma. Então, qualquer situação em que uma situação em que a outra pessoa faz alguma coisa que não condiz com a personalidade de Deus, ela vai ter que negar, porque isso é mentira. Isso é uma ilusão, é uma impureza causada pela Nukva. Eles chamam isso no Cabala de Nukva. E no hinduísmo, eles chamam de uma estranhíssima ilusão de Maya. E ela vai ter que ter a força do poder da negação para negar o que não é real e para aceitar a verdade daquilo. E ela vai ter que pensar como Deus. Mas como Deus pensa? A vontade de Deus, o pensamento de Deus é que nenhum dos seus filhos sofra, e a vontade de Deus é de dar felicidade para todos os seus filhos. Então, sabendo dessa verdade, a gente vai pensar como Deus, vai agir como Deus. Porque só dessa maneira a mente vai despertando e ela vai ver que ela não está aqui. Que isso aqui tudo, esse espaço, esse mundo, não é real. Essa parte da mente que é de baixa vibração, que é a Nukva impura, que os cabalistas se referem como a força impura, ela aprisiona a vontade da pessoa. Essas impurezas, elas estão todas na mente, porque nada fora do nosso corpo físico, nem o nosso corpo físico existe. Então nada que os nossos olhos veem, nada é real. Os olhos, eles só veem o que ele acredita dele mesmo. Só que, como a verdade vem somente da mente de Deus e do Espírito Santo e da mente do Filho, mas a mente que está certa, não a mente que está perdida no tempo, ele vai ter que negar o que não é real para poder ele libertar a vontade dele. A vontade do Filho de Deus está presa no desejo. E o desejo aprisiona a pessoa na matéria e no mundo. A consciência, ela fica presa no corpo e ela vai se prendendo de tempos em tempos, até ela aprender que para ela se libertar desse tempos e tempos, ela vai ter que libertar a vontade dela, ela vai ter que pegar a vontade dela, que está presa no desejo, e fazer com que esse desejo se torne um desejo da vontade dela. Então ela vai usar, olha como o Espírito Santo é inteligente. Ele pega o tempo que é falso, o tempo que a mente do Filho de Deus, o tempo que esse Filho de Deus fez no lugar da eternidade. Ele vai pegar todos os atributos que tem no tempo que o Filho de Deus fez, no equívoco dele, e vai usar contra o tempo para libertar o tempo. E isso é só uma questão de tempo.
A pessoa se libertar do tempo é só uma questão de tempo. Só que se ela quiser, ela pode se libertar agora. E eu estou falando para você sobre a expiação. Olha como o Espírito Santo é lindo. Ele vai pegar o desejo que a mente do Filho de Deus colocou no lugar da vontade livre, o desejo, né? Que foi o que aprisionou a mente, esse desejo de se autocriar, esse desejo de criar um mundo ilusório e acreditar que está preso em um corpo, que é o ego. Ele vai pegar esse desejo e desejar a vontade de Deus. Então, através do que ele criou equivocadamente, o Espírito Santo vai fazer com que ele use isso para poder libertar a vontade. A vontade, ela está presa pelo desejo. A vontade, ela está... A mente, ela não pode criar. Ela só pode fazer feituras aqui no espaço-tempo. E nada do que está feito aqui no espaço-tempo é real. E a mente, ela só pode ser uma co-criadora com Deus se a vontade dela for livre. E aí ela tem que expiar todos os pecados. E aí ela vai ter que usar o poder da negação, ela vai negar tudo que não é o Filho de Deus. Em qualquer situação que acontecer, ela vai ter que negar, né? Ela não precisa falar, negar com a voz, eu nego essa situação. Na mente dela, se é alguma coisa que desagrada, ela vai negar. Se é alguma coisa que alguém fez que não é de acordo com a personalidade divina, ela vai negar e ela vai perdoar. Ela vai perdoar e através dessa negação, do poder da negação e do poder do perdão, ela vai se encaixando nela mesma, tá? Ela vai se tornando um santo, porque santo significa são. São significa certo. Então a mente, ela vai ficando certa, porque ela está desencaixada dela mesma. O mundo é uma tradução. O mundo é uma vontade aprisionada. É um desejo de ser como não é, ao invés de ser como se é. E aí a mente, ela se projeta do jeito que ela quer que ela seja. E todas as pessoas que ela vai percebendo no mundo é a partir de quem ela acredita que ela é. E olha como é perigoso. A consciência, ela pode ficar presa por muito tempo aqui. E ela vai trocando de corpo. Um corpo morre, ela entra no outro. O corpo morre, ela entra no outro. A consciência. Porque o espírito, ele é sempre livre. Só que essa parte da mente que está consciente e acredita que é um corpo, por enquanto ela não libertar a vontade dela dentro da vontade de Deus, ela fica vivendo esse teatro maluco. E aí a gente começa a prestar atenção a partir dessa dinâmica da mente que está presa no desejo, que aprisionou a vontade dela no desejo, como ela vai ficando perigosa, né? E Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, lá estará o seu coração. A mente, ela se aprisiona a partir de todas as ideias de que ela tem no coração dela. Se ela acredita que ela é má, se ela acredita que ela é pecaminosa, a partir de todas as crenças que ela acumulou dentro dela, ela vai projetar tudo isso em tudo que ela pensar no mundo, em todas as situações. Ninguém é bom, ninguém é confiável, ninguém é digno de confiança. Tudo isso vem dela, mas ela projeta em todas as situações. Ela começa a não confiar mais em ninguém porque ela acredita que ela não é confiável, sabe? Ela acredita que alguém vai traí-la. Por quê? Porque ela tem coragem de trair. E aí, toda sujeira que está dentro do coração dela, ela vai pegar isso como se fosse uma bússola e vai guiar. E vai guiar todas as imagens do espaço e do tempo. Ela vai fazer isso. E é por isso que a expiação é tão importante. A mente, ela vai fazer uma limpeza, além dela limpar as imagens que estão fora, ela vai limpar o que tem dentro. E a partir do momento que ela vai ficando leve, ela vai entrando em estado de inocência.
Porque a mente de Deus, ela é inocente. Ela não tem pecado nenhum. Ela não tem culpa nenhuma. E aí ela não consegue projetar nada. Ela não consegue ver nada como indigno. É por isso que Jesus ele foi para a cruz. E se você prestar atenção no evangelho todo, não tem nenhum momento em que ele recuse isso, em que ele julgue ou que ele perceba alguém como indigno. Não tem, porque ele tem a mente unida com a de Deus, a mente inocente, a mente íntegra. Ela não consegue culpar, ela não consegue. A mente que é santa, é íntegra, ela não projeta a culpa. A projeção é uma substituição do conhecimento. A mente que ela saiu do reino, ela coloca o espaço e o tempo à frente da mente para poder ela esquecer, porque o erro dela foi tão grande que o mundo totalmente real tinha que aparecer na frente dela. É por isso que diz que o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aqui o mundo ensinou que Jesus, ele foi para a cruz para tirar os nossos pecados. Essa é uma interpretação totalmente equivocada, tá? A interpretação verdadeira disso, aqui no mundo a gente tem que interpretar as coisas, porque as coisas elas estão em pedaços, então elas têm significado, mas no reino tá tudo inteiro. No reino não tem pedaços de coisas. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a mente pura, é a mente inocente que não projeta. Ela não olha para dentro dela, ela não olha para o altar e vê pecado. Ela olha para o altar e vê pureza. E tudo que ela vê ao redor, tudo significa pureza, tudo é puro. O significado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é a mente que não tem pecado dentro dela e automaticamente ela tira o pecado do mundo, ela tira o pecado de todas as pessoas porque ela se vê pura, ela se vê íntegra, ela sabe que todas as pessoas é ela mesma. Então, Jesus, ele não morreu na cruz para pagar os nossos pecados. O que ele queria mostrar com a crucificação não foi a crucificação dele lá morrendo na cruz porque você era mau. Não, foi a ressurreição. Ele provou que a morte não pode matar a vida. O mundo, aqui dentro do mundo, tudo está desassociado de tudo. Aqui a vida morre. Aqui o Filho de Deus adoece. Tudo, as palavras estão todas trocadas. Aqui no mundo do espaço-tempo tá tudo muito doido. Tá tudo muito fora de foco, sabe? É isso, a palavra é essa, tá fora de foco. Então é como se a mente ela fosse íntegra ali, inteira, e quando ela caísse na ideia de que ela é capaz de usurpar o poder de Deus, ela saísse fora de foco. E nessa desfocalização, ela começa a se ver de vários ângulos, sabe? Ela se dessintoniza. E essa dessintonia causa ecos, vamos dizer assim. E aí ela começa a se perceber em toda parte, como toda fora de si, literalmente falando. Então, a expiação vai fazer com que a mente vá tirando essas partes, nossa, que está totalmente maluca, né? O erro que está dentro da mente, nós vamos tirar de fora. Então, lembra que nós vamos olhar para qualquer situação, nós vamos acessar a mente inocente, que é a mente que não tem pecado, e aí a gente vai lembrar do poder da negação. Qualquer situação que não condiz com a verdade do Filho de Deus e de Deus, nós temos que lembrar, não, isso não é real, perdoa. Não, isso não é real, perdoa. E todas as pessoas dão o amor máximo. Por quê? Porque essa é a verdadeira característica de Deus. Sabe o que acontece quando nós colocamos todas as características de Deus dentro da gente? E a gente vai entender isso em Êxodo 33, que está um dos maiores mistérios de tudo, entendeu? Como que
Moisés, ele perguntou para Deus, né? Como que ele viria Deus face a face. Aí nós vamos ter que ter todas. Aí a gente vai ter que entrar dentro da personalidade de Deus. E qual é a personalidade de Deus? É amor. Deus, ele ama tudo. E sabe o que acontece quando a sua mente ela vai se aproximando da verdade de quem ela é? Ela vai se aproximando de Deus. E quando a mente ela vai se aproximando de Deus, ela tem o poder sobre todas as coisas, porque todas as coisas são ela. E ela perdeu o poder disso, ela perdeu a herança dela. A herança do Filho de Deus é ele mesmo. Só que a pessoa se perdeu. Ela perdeu o próprio coração. Ela perdeu o próprio tesouro. Ela trocou o tesouro pelo mundo e pelas crenças do mundo e pela crença na culpa. Ela vai ter que tirar a culpa do mundo, porque é uma crença maluca e irreal. E a partir do momento que ela tirar a crença do mundo, que é a crença na culpa, a crença no pecado do próximo, a partir do momento que ela amar o próximo como ela mesma, ela tem todo o poder, tanto no céu como na terra, porque ela se torna um com Deus. Isso não é lindo? Só que a expiação, ela tem que ser um compromisso total. Ela tem que ser usada, esse poder da negação do que o Filho de Deus não é o que a mente acreditou ser, ou seja, a projeção equivocada que a mente está fazendo no espaço-tempo de qualquer pessoa. Quando a mente ela nega isso em todas as pessoas, em todas as situações, ela vai expiar. E ela vai colocar expiação dentro do altar de Deus. Isso é o que significa Mateus 5,5. Os mansos herdarão a terra. Então, a mente ela vai se estabilizar com a verdade de quem ela é. E por enquanto ela está aqui na terra, ela vai ter todo o poder sobre a terra. Ela herdará literalmente a terra. Ela vai falar para o mar, se acalma, ele vai se acalmar. Ele vai falar para o sol, fica mais fraco, fica. Ela vai olhar para o céu e falar, chova, chova. Ela vai fazer tudo o que ela quiser, porque ela vai ser uma co-criadora com Deus. Os mansos herdarão literalmente a terra, porque eles não confundem força com violência. Eles não confundem força com conflito, porque aqui no mundo nós temos essa confusão, essa desassociação, porque que tudo, todas as palavras, todas as coisas estão desassociadas, estão fora de foco. Então aqui as pessoas pensam que ser forte é ser arrogante, ser forte é ser ignorante, ser forte é tudo que é o contrário de não ser forte. Mas ser forte é ser manso, ser forte é ser pacífico, porque além de você controlar a natureza, você se controla. A partir do momento em que você tem autodomínio, você controla tudo à sua volta, porque o espaço e o tempo é você, o mundo é você. A partir do momento em que você se conhece e você se domina, você tem o controle de toda a situação. E você pensa como Deus, e você ouve como Deus, e você é um com Deus. Essa não é uma mensagem maravilhosa?